E aí, a gente já se perguntou como é que os nossos músculos fazem para a gente se mover? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem profunda para dentro dos motores do nosso corpo. Vamos desmontar a arquitetura muscular, desde o que a gente vê a olho nu até as maquininhas moleculares que geram força para cada passo, cada pulo, cada movimento que a gente faz. A grande pergunta que vai guiar essa nossa exploração é exatamente essa. Como é que um músculo, tipo o bíceps do nosso braço, consegue se contrair com força o bastante para levantar alguma coisa? A resposta, olha, não é só força bruta. Tem uma arquitetura por trás que é incrivelmente complexa, super organizada. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, é super importante entender que os músculos esqueléticos, bom, eles fazem muito mais do que só levar a gente de um lado para o outro. Eles são verdadeiros multitarefas do nosso corpo. Claro, a primeira coisa que vem na cabeça é gerar movimento, né? Puxar nossos ossos pra gente andar, correr, levantar as coisas. Mas eles também são tipo os nossos guarda-costas, protegendo órgãos vitais. São nossos aquecedores, sabia? Gerando calor quando a gente treme. E ainda ajudam a manter tudo circulando no corpo. É um sistema em tanto. Agora, vamos começar nosso tour pela arquitetura muscular. A gente vai começar olhando para a macroestrutura, ou seja, as partes que compõem o músculo como um todo, aquilo que a gente consegue ver. Basicamente, todo músculo esquelético tem uma anatomia parecida. O miolo dele, a parte mais carnuda que faz o trabalho pesado da contração, se chama ventre. Nas pontas, a gente tem as estruturas que prendem ele nos ossos, como os tendões. E, envolvendo tudo isso, como se fosse uma capa, está a fáscia. Olha que interessante essa comparação. Tanto o tendão quanto a aponeurose fazem a mesma coisa. Eles ancoram o músculo no osso. A grande diferença está no formato. O tendão, que está aí na esquerda, é tipo uma corda, cilíndrico. Já a aponeurose, na direita, é como uma lâmina, uma folha de tecido. Ou seja, mesma função, só que com designs diferentes para necessidades diferentes do corpo. E envolvendo o músculo inteiro, a gente tem a fáscia. A melhor forma de imaginar o que ela faz é pensar numa meia elástica. É isso, uma lâmina de tecido que funciona como uma bainha, contendo e protegendo o músculo. E essa meia, olha, ela é muito mais do que uma simples capa. Ela funciona como um espartilho, segurando o músculo para que a força vá na direção certa. Ela também permite que um músculo deslize sobre o outro sem atrito, sabe? E ainda por cima serve como um escudo, protegendo nervos, vasos sanguíneos e até barrando infecções. É fundamental. Beleza, a gente já viu a carroceria do nosso motor. Agora a gente vai dar um zoom poderoso para entrar na sala de máquinas para ver a unidade que realmente faz a contração acontecer, o sarcômero. Essa imagem aqui guia a gente nessa viagem para dentro. O músculo que a gente vê é um pacotão de fascículos. Cada fascículo, por sua vez, é um pacote de fibras musculares. E se a gente entrar numa única fibra, a gente encontra as miofibrilas, os fios do motor, que são feitos de miofilamentos. É como uma daquelas bonecas russas, uma estrutura dentro da outra. E aqui a gente chega no coração da coisa. O sarcômero é essa unidade que se repete várias e várias vezes ao longo da miofibrila. É aqui que a força é gerada de verdade, pela interação de duas proteínas, a actina, que forma os filamentos finos, e a miosina, que forma os filamentos grossos. Quando o músculo está relaxado, como a gente vê aqui, os filamentos de actina e miosina ficam ali, paralelos, um pouquinho sobrepostos. Estão prontos para entrar em ação, mas ainda não se engajaram para gerar força. E aqui a mágica acontece. Os filamentos finos de actina deslizam sobre os grossos de miosina, eles puxam as pontas do sarcômero para o centro. E isso faz o sarcômero encurtar. Agora imagina milhões de sarcômeros fazendo isso ao mesmo tempo. O resultado é a contração do músculo inteiro. Esse diagrama é perfeito. Ele mostra todo o espectro, desde um músculo esticado, passando pelo relaxado, até a contração moderada e a máxima. O comprimento total do músculo é um reflexo direto do quanto os filamentos de actina e miosina estão sobrepostos lá dentro de cada sarcômero. Certo? A gente entendeu como funciona o motor microscópico. Agora vamos dar um zoom para fora de novo e conectar esse mecanismo todo de volta ao esqueleto para entender como o movimento realmente acontece no nosso corpo. Para um músculo conseguir criar movimento, ele precisa de um ponto que fica parado e um ponto que se mexe. A gente chama esses pontos de origem e inserção. A origem é a âncora, a ponta que fica fixa, e a inserção é a ponta que é puxada em direção à origem, executando o movimento. E o mais legal é que isso não é só teoria de livro. A anatomia palpatória, que é o que essa imagem está mostrando, permite que a gente sinta o músculo, como esse flexor do punho, e siga o caminho dele desde a origem até a inserção. Assim, a gente entende na prática como a contração dele gera o movimento do punho.
Bom, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e reforçar essa conexão final entre a estrutura complexa do músculo e a sua incrível capacidade de gerar força. No fim das contas, a grande conclusão é que cada detalhe na arquitetura muscular, desde a fáscia que envolve tudo até o deslizamento super preciso da actina e da miosina lá no sarcômero, tudo isso é otimizado para a função principal do músculo. É um sistema elegantíssimo, projetado para converter energia em movimento. E tudo isso deixa uma última pergunta no ar. Se essa arquitetura básica é a mesma para todos os músculos esqueléticos, como é que variações pequenas nela, tipo o jeito que as fibras são arranjadas, criam músculos especializados para coisas tão diferentes como gerar força bruta ou fazer movimentos rápidos e precisos? Bom, essa já é uma questão para uma próxima análise.